Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que você esteja bem. Vamos dar continuidade, né, gente, à aula anterior, quando nós começamos a falar dos conceitos iniciais, da evolução histórica, né, da formação dos estados nacionais, como se constituem as fronteiras, as formas de poder e por aí vai, certo? Vou dar uma rápida revisada e em seguida eu retomo o conteúdo. Falamos de fronteiras, né, o quanto que elas são importantes para delimitar a influência do Estado, as fronteiras historicamente constituídas, né, que depois, claro, foram modificadas, a formação dos impérios, aqui no caso eu destaquei o Império Romano para vocês, a Idade Média e a sua desfragmentação política, né, nós tivemos, perdão, a sua descentralização, a sua fragmentação política, a sua descentralização política, a partir dos feudos, né, das propriedades de terra, das relações sociais que se instituíam a partir da terra, certo? Aqui vem o Renascimento, nós temos o grande ressurgimento do homem como centro do universo, e aqui a concepção política se muda completamente também, constitui-se o absolutismo, falamos disso também, e por último aí, fundamental, a Revolução Francesa para a formação dos Estados Nacionais modernos, né? Os nacionalismos, certo? E aí, por último, a gente falou do Estado Nacional Contemporâneo, certo? E hoje vamos dar uma ênfase às organizações do Estado e às formas de governo, certo? A organização do Estado Nacional, pessoal. Então temos que estudar isso baseado na geografia política, que é o ramo da geografia, certo? Que estuda as relações entre o Estado e o espaço geográfico. Atenção que não é a mesma coisa de geopolítica. Geopolítica é outra área do conhecimento. Geografia política é vinculada à geografia como disciplina, certo? Então não confundir essas duas coisas que eu vejo às vezes as pessoas associando como se fossem coisas iguais. A geopolítica estuda as relações entre os estados apenas. A geografia política estuda as relações entre os estados e o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, não é isso? Vamos lá. Então, o poder do Estado é exercido por um conjunto de instituições governamentais, executivas, legislativas, judiciárias. Lembra que eu falei na aula passada do Montesquieu? Montesquieu, eu tenho que fazer o biquinho, né, que é francês. Então, ele pressupunha um Estado tripartite, né? Ou seja, dividido em executivo, legislativo e judiciário. Essa forma de Estado foi passada para frente, para a posteridade. E hoje nós temos as instituições executivas, legislativas e judiciárias. Então, essas instituições regulam a vida política da sociedade instituída no interior do seu território. Tudo isso aí a gente já falou na aula anterior, né? Constituição. O que é Constituição, pessoal? É a norma jurídica que ordena as relações entre as instituições de Estado e define direitos e deveres. É a nossa principal lei. Todas as leis do país, leis estaduais, leis municipais, têm que estar alinhadas à Constituição. E para que existe o Supremo Tribunal Federal? Para guardar a Constituição. Quando o governo federal ele quer fazer alguma medida, tomar alguma medida que fira a Constituição brasileira, que vá de encontro aos princípios constitucionais, ele declara aquilo inconstitucional e veta a execução daquela medida política, certo? Então, o STF, dentre outras atribuições, serve para guardar, para zelar pela Constituição, que é a nossa principal lei. Todas as leis devem estar subordinadas a ela. Então, nós tivemos várias constituições, aqui é um exemplo, né? É um gráfico para vocês entenderem, das constituições brasileiras ao longo da história. A primeira foi em 1824, né? Lá quando nós tínhamos a forma ainda absolutista, o Brasil imperial, de Dom Pedro I. Então, tinha aquela questão do poder moderador, né? Poder moderador que era superior aos outros três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que dava plenos poderes ao Dom Pedro I. Depois, com a República, a monarquia caiu, né? Os imperadores brasileiros passaram a não mais ter importância política
e aí passamos a ter presidentes, né, eleitos, inicialmente internamente, depois, como vamos ver, pela população em geral. A República, né, em 1891, estabelece a República, no caso, como forma de governo, e amplia o direito ao voto, certo? Então, você já vai ter um regime mais próximo de uma democracia. Em 34, já na época de Getúlio Vargas, nós temos a Segunda República. E olha aí o avanço, as mulheres conquistam o direito de votar. Pela Constituição de 34, nós já temos alguns benefícios sociais, no caso aí, a relevância das mulheres. Em 37, já na época do Estado Novo, né, ditadura de Getúlio Vargas, nós temos uma Constituição muito mais ditatorial, que alinhava-se com o regime do governo varguista naquela época. Em 46, depois da época do Estado Novo, depois de Getúlio Vargas, na sua primeira grande fase no Brasil, nós temos uma Constituição mais liberal nesse sentido, porque nós vamos ter aí eleições diretas para presidente em 46. E aí, 21 anos depois, no regime militar, em 67, as eleições para presidente voltam a ser indiretas. Por isso que em 85 tem aquelas manifestações populares pelas diretas já, né? Direta já por quê? Porque seria a população queria votar para presidente de forma direta. E, finalmente, em 88, essa Constituição que nós temos atualmente, que prevalece até hoje, ela é a mais avançada, certo? Em termos democráticos, em termos de direitos individuais, sociais, inclui minorias como os indígenas, né? Para dar um exemplo bem claro. Então, nós temos uma Constituição avançadíssima em termos de democracia e de inclusão social. Em 88 ela foi formada, né? Teve a Assembleia Nacional Constituinte. Capital. O que é capital do país? Às vezes as pessoas, né, dizem, professor de geografia deve saber todas as capitais do mundo. Nem sempre, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas a capital ela é a principal, é a cidade que abriga o poder político principal de um país. É lá, por exemplo, que estão os poderes executivos, e geralmente também o executivo, o legislativo e o judiciário possuem suas sedes principais nela. No caso de Brasília, nós temos aí um exemplo, né? Porque foi uma cidade planejada para ser capital do Brasil, então houve toda uma preparação arquitetônica, né? Você vê que aí nós temos a sede dos poderes da Câmara, do Senado, no caso do Legislativo, e o Palácio do Planalto, né? Também temos o STF em Brasília. Então, as sedes dos principais poderes do país estão em Brasília, que é a capital federal do Brasil. Então, os modelos aqui, as formas, né, de Estado. Estado unitário, ele não permite a partilha da sua soberania. Né? Diferentemente da federação, que nós vamos ver daqui a pouco, as unidades não possuem legislação própria e seus dirigentes limitam-se a exercer funções administrativas. Exemplos: o Vaticano, a França é uma república unitária, né? Tudo a partir da capital que é determinado deve ser cumprido, né? Inclusive nos departamentos, como os franceses chamam os seus territórios fora do território francês em si, né? Então, nós temos o território continental, eu me refiro, certo? A Bolívia também é outro exemplo. Então, o Estado unitário, diferentemente da federação, as unidades regionais não têm autonomia. A federação é o contrário. A federação é uma espécie de pacto, onde você tem cada unidade regional com sua autonomia política, mas sempre submetida à União, que é, no caso, o regime central dessa forma de Estado, certo? Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos as constituições dos estados. Isso é pouco divulgado, mas nós temos. Todos os estados têm as suas constituições, tem a sua constituição. O município, ele tem a lei orgânica, por exemplo, é uma forma de ele ter uma legislação própria.
Então, todos eles têm a sua autonomia, todos os membros da federação têm a sua autonomia, os estados e municípios, no caso, mas sempre submetidos a quem? À União, né? À Constituição Federal, que nós falamos agora que é a principal lei, certo? Então, as unidades regionais podem ser chamadas de estados, né? No nosso caso, eles são os estados nacionais. As províncias podem ser chamadas também de províncias, cantões ou repúblicas, depende do país e da forma como se denomina as unidades federativas por lá. Para frente aqui. Confederação. Confederação é ainda mais avançado do que a federação. Veja, na federação você tem todas as unidades regionais, né, com sua autonomia, mas submetidas a uma união, ao poder central. Na confederação você tem uma autonomia ainda maior, a ponto de que se uma unidade federativa ela está insatisfeita com o poder central, ela pode, né, declarar sua independência, ela pode ter mais liberdade política para não aceitar a imposição central, certo? Isso é uma confederação, é ainda mais avançado. Como nós colocamos aqui, a organização confederativa baseia-se no princípio da reunião de entidades políticas soberanas. O Estado, vejam que esse Estado aí é com E maiúsculo, né? Consiste em um contrato político que pode ser legalmente desfeito, com a separação das partes constitutivas, certo? Então, a confederação é um modelo ainda mais avançado. Tão avançado que países como a Suíça, que eram confederações, voltaram atrás e regressaram ao modelo federativo, né? Para que não haja uma separação generalizada dos entes que compõem a federação. E aqui vamos para as formas de governo, né? Essas aqui são as formas de Estado que nós vimos anteriormente, Estado unitário, federação e confederação. Agora, falemos das formas de governo. As principais são a república e a monarquia. Qual é a diferença? Na república, o chefe de Estado é escolhido pelos cidadãos, certo? Você tem a questão do voto, seja ele direto ou indireto, mas a questão do voto define a república. No caso, aí nós temos na monarquia, não, isso não existe, né? A monarquia é muita questão familiar, sanguínea, de classe social. Então, a república ainda existe a forma de voto, repito, isso é muito importante para a definição, certo? Seja voto no caso da população em geral, como é o nosso país hoje, felizmente, seja votos indiretos, ou seja, votos de líderes políticos, voto de cúpulas específicas e por aí vai, certo? Então, as formas de república, elas podem ser presidencialistas e parlamentaristas. No nosso caso, nós somos uma república presidencialista, porque nós temos o presidente como chefe de Estado e chefe de governo, certo? Não temos uma divisão do poder executivo nesse sentido. Já na república parlamentarista, aí está a imagem do primeiro-ministro de Portugal, esse aqui à direita de vocês é o Antônio Costa, e esse à esquerda é o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente. Então, nós temos aqui presidente e primeiro-ministro. Nas repúblicas parlamentaristas, como é em Portugal, nós temos o presidente como o chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. O presidente, ele apenas, vamos dizer assim, protocola decisões, né, que vem já do primeiro-ministro, se alinha com o primeiro-ministro, se reúne para tomar decisões, mas o chefe de governo, quem faz a articulação política com o parlamento, com os deputados, com os senadores, se dependendo do país, se houver senadores, é o primeiro-ministro, certo? As formas de monarquia, né? Nós temos também formas de república que são autoritárias, né? Vale lembrar, nem todas as repúblicas são democráticas. Em muitos momentos as repúblicas têm esse nome, mas são países autoritários, países que não possuem democracia. No caso aí,
né, é uma minoria, mas existe. No caso das monarquias, também não é correto generalizar. Nem toda monarquia ela é autoritária, né? Nem toda monarquia ela deixa de ser democrática. Mas, é claro, a maior parte das monarquias ela acaba sendo uma forma né, de governo que você tem autoritarismos e você tem pouca democracia. Certo? As monarquias democráticas adotam regimes de governo parlamentaristas, como ocorre no Reino Unido, nós temos a Rainha Elizabeth, né? Na Espanha, na Suécia, no Japão. Nas monarquias autoritárias, o soberano, o rei, sultão, emir, príncipe, exerce as funções de chefe de governo, seguindo regras tradicionais ou legislação religiosa. Eu coloquei aqui o exemplo do casal real do Butão. O Butão é um país que fica lá na Ásia, um país extremamente fechado, autoritário, não tem tanta democracia como os nossos países aqui do Ocidente, certo? Mas aí temos outros exemplos. A Arábia Saudita é um país que produz muito petróleo, é um país riquíssimo pela questão do petróleo, mas que vive um regime autoritário, a ponto de as mulheres, só no ano de 2020, se não me falha a memória, terem a autorização, a permissão para dirigir. Até então, a mulher nem podia dirigir, né, veículo, porque pelas leis muçulmanas mais rígidas da Arábia Saudita, elas deveriam ser sempre subservientes, ficar em casa, né, e não podiam aparecer na sociedade. E as fronteiras estratégicas é a última parte da nossa aula de hoje, certo? As fronteiras estratégicas elas são definidas por critérios políticos, por alinhamento ideológico de um país a uma certa ideologia, certo? Nós temos aqui, no caso, os blocos econômicos. Eu vou dar uma destacada agora na União Europeia, né, que é um bloco econômico muito conhecido, o mais avançado de todos em termos de integração e desenvolvimento interno, certo? A ponto de ter uma moeda única, que é o euro. Nesse sentido, podemos dizer que a União Europeia acaba sendo, para muitos países, uma fronteira estratégica, né, na qual eles terão, vamos dizer assim, um grande apoio ao desenvolvimento econômico e também à integração social, porque as fronteiras entre os países da União Europeia, elas são, vamos dizer, abertas, né? Se você é francês, por exemplo, você pode circular sem grandes problemas pela Itália, pela Alemanha, por qualquer país que faça parte da União Europeia. Então ele não vai, você tem os mesmos direitos de um cidadão de outro país que faz parte da União Europeia naquele país que você está migrando, vamos dizer assim, que você está indo, né, para o qual você está indo, certo? Então é um sistema avançadíssimo de integração econômica e social, no caso aí da União Europeia. Embora alguns países recentemente, como o Reino Unido, tenham preferido deixar o bloco, né? É um caso raro, um caso de exceção. Mas a União Europeia tem muitos países, como vocês veem aí, que acabou aí sendo constituído o bloco econômico mais forte do mundo até os dias de hoje. No caso aí, esse mapa mostra a cortina de ferro, né, que foi a divisão geopolítica que aconteceu na época da Guerra Fria entre os países do lado ocidental, que alinhavam-se ao capitalismo, e os países do lado oriental, que alinhavam-se ao comunismo soviético. Então essa divisão ficou muito clara a partir de certo momento, onde os países eles não podiam ter mais uma livre circulação, né, do lado ocidental para o lado, oriental e vice-versa, devido à constituição, por exemplo, do Muro de Berlim, que foi um instrumento político para controlar a fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, porque muitos cidadãos do lado oriental acabavam migrando para o lado ocidental em busca de novas oportunidades, porque era de fato mais aberto do que o Oriente, né? De fato mais aberto à liberdade política de expressão, né? Liberdade cultural, coisas que não existiam na época da União Soviética, certo? Então a Cortina de Ferro também foi uma fronteira estratégica e política, certo? Nesse sentido.
E aqui, com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, nós temos a nova ordem mundial, que é constituída pelo grande poder do capitalismo e as novas formas de integração econômica, que são os blocos econômicos. Então, aqui você tem as potências regionais de cada região do mundo se destacando e promovendo o crescimento dos países vizinhos através de integração política e econômica por meio dos blocos econômicos. Então, aqui você tem um apanhado geral, não vou entrar em detalhes de cada um desses blocos, mas são instrumentos que viabilizaram em muitos momentos o crescimento mútuo dos países. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos o Mercosul. Então, desenvolveu muito a questão econômica entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países que fazem parte do Mercosul. Então, houve sim essa melhoria, esse desenvolvimento e crescimento econômico mútuos, né? Mas, ultimamente, nós temos vivenciado momentos de extrema-direita, por exemplo, ascensão de nacionalismos extremos. Eu citei agora o caso do Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia com base em um discurso de extrema-direita, né, que queria, vamos dizer assim, Reino Unido acima de todos. Era um lema, né, que existia. Porque não se admitia, por exemplo, a questão da imigração, de pessoas saírem de um país e irem para o Reino Unido. As pessoas do Reino Unido achavam que aqueles imigrantes estavam tomando os empregos dos nativos, né? Então, todo esse movimento político extremista tem sido um perigo, vamos dizer assim, para essa integração global através, por exemplo, dos blocos econômicos. Tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quaisquer dúvidas me procurem, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você.